Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi S.A. para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Estão presentes conosco hoje a senhora Cristina Betts, diretora-presidente, e o senhor Guido Oliveira, vice-presidente de Finanças e diretor de Relações com Investidores. Informamos que este evento será gravado e conta com tradução simultânea para inglês. Durante o evento, todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.ri.iguatemi.com.br, onde a apresentação também está disponível para download. A seleção de slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra à senhora Cristina Betts, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, senhora Cristina, pode prosseguir. Bom dia a todos e obrigada aqui por participar da nossa reunião de primeiro trimestre de 2022. Então, já falando aqui do nosso ano, começamos o ano com um crescimento incrível aí de vendas no nosso portfólio e nosso primeiro trimestre vem realmente apresentando uma sólida recuperação de vendas em relação ao período de 19. Teve uma retomada bastante forte aí nas atividades do varejo e a gente tem uma confiança que isso realmente é a continuação do que a gente tem visto aí nos últimos trimestres de recuperação e a volta à normalidade pós a pandemia. A qualidade dos nossos ativos foi realmente fundamental aí para essa retomada. Acho que mesmo com as incertezas, novas variantes, lembrando que a gente começou o ano com o Omicron, a gente teve realmente um resultado de primeiro tri muito forte. A gente já tinha reportado resultados de janeiro e fevereiro de vendas, um crescimento de 6 em janeiro e 15 em fevereiro, em cima das vendas totais comparadas com 19. E agora a gente está reportando aqui o mês de março, que veio com um crescimento de 23% acima do primeiro tri 19. E agora em abril, já melhor ainda do que março, 31, lembrando que o mês mais forte do primeiro semestre tende a ser maio, onde a gente tem Dia das Mães. Então, é um excelente ramp-up aí do começo do ano, e estamos bastante animados para 2022 como um todo. Acho que obviamente, a venda, a gente sempre fala que aqui a venda é sempre o maior termômetro do nosso setor e ele reflete em todas as coisas positivas que podem acontecer dentro da companhia. Então, esse excelente desempenho dos nossos lojistas, obviamente, refletem nos nossos resultados, né? E o resultado que a gente apresentou esse trimestre, então, bastante positivamente impactado pelo aumento das vendas. A flexibilização que a gente fez também ao longo da pandemia levou com que a gente pudesse agora estar colhendo os frutos aqui dessa retomada. A gente viu essa retomada e esse avanço nas vendas em praticamente todas as categorias do portfólio. Eu vou lembrar que no começo da pandemia a gente falou bastante aqui de alguns setores que estavam se sobressaindo, como o setor as marcas internacionais de luxo, as joalherias, mas a verdade é que agora a gente vê isso do portfólio como um todo, em moda, calçado, artigos de couro diversos, saúde, beleza. A gente vê todos os tipos de ramos e categorias realmente performando muito bem em relação a 2019. Confiança no varejo, retomada, também obviamente refletiu na nossa taxa de ocupação. A gente vem todo trimestre agregando
a nossa ocupação. A gente tem saídas, obviamente, entradas, mas sempre positivo. E a gente conseguiu, nesse trimestre, que tipicamente é um trimestre onde a gente vê mais saídas do que entradas, aumentar a nossa taxa de ocupação em 0,7 pontos percentuais em relação ao quarto tri de 21. Outra coisa que nos anima bastante é a nossa estratégia Omnichannel, vem evoluindo de uma maneira bastante positiva e estamos aqui bastante animados aí com o nosso desenvolvimento aqui, tanto do 365 quanto do Iguatemi One. Todo mundo viu que em março a gente adquiriu 23% da etiqueta única, que é o maior e-commerce do Brasil que intermedia vendas e artigos second-hand de luxo no país. É uma importante aquisição para a gente, acrescenta na nossa estratégia de Omnichannel, terá uma ligação forte com o 365 e também com os nossos ativos físicos. Pensando aqui na jornada do nosso consumidor final, as pessoas que compram first hand, que reciclam no second hand, as pessoas que aspiram a comprar luxo pela primeira vez, que podem acessar o mercado second hand. Então, a gente vê bastante sinergia e nos próximos trimestres a gente vai contar um pouco aqui de como é que vai se desenrolar essa nossa parceria. No 365, a gente teve um aumento de tráfego aí de 27% versus o primeiro tri de 21. A gente manteve o nosso GMV bastante constante aí saindo do quarto tri, que também é um resultado bastante positivo, lembrando que o quarto tri sempre é o mais forte para o varejo em geral e, obviamente, também para a parte de e-commerce, então, com Black Friday, Natal e tudo mais, a gente manter o mesmo patamar de GMV foi bastante importante para a gente. Isso também é muito importante falar aqui do 365, é que a gente tem 50% do GMV, ou quase 50% do GMV, fora das regiões onde a gente tem ativos físicos. Significa que a gente está trazendo novos clientes de forma recorrente para a nossa base, do nosso portfólio Iguatemi. E os próximos meses vão ser importantes para colocar marcas que são significativas para dentro, como o Saint Laurent, como Bottega, e isso, obviamente, aumenta o tráfego, né, e a desejabilidade do nosso site. E, além disso, o Iguatemi One, como eu falei, também vem crescendo de forma importante. A gente deve ter ações esse ano que vão promover a adesão ao nosso programa do One. A gente já está conectado o One com o 365. A gente deve também, dentro dessas iniciativas com etiqueta única, buscar também uma integração dentro do nosso programa One. Então, a gente vê bastante coisa também relevante acontecendo aí, né, nos próximos meses. Dentro da parte de reorganização societária, a gente concluiu a nossa reorganização societária em novembro, mas ficaram algumas pendências aí para resolver ao longo dos meses seguintes. Então, a gente fechou a última janela de conversão das ações para units, né, do que eram os antigos free float da Gereissati Participações para as units que não tinham optado por converter ainda. Então, a gente conseguiu uma conversão bastante significativa aí dos acionistas da Gereissati para dentro da EGTI 11, né? E obviamente isso, e a gente trabalhou depois disso, então a retomada da nossa liquidez da unit e praticamente voltando aí ao normal do que a gente tinha no período pré-reestruturação. E outra coisa também que vale destacar aí no trimestre foi a nossa certificação Top Employer. A gente vem focando, esse ano vai ser um ano importante para a gente na nossa jornada ESG. Acho que a gente já fez uma parte do G com a nossa reestruturação societária, com o compromisso, né, do nosso novo estatuto, dos comitês que a gente já instituiu, aliás, aí 2 dos 4 comitês estatutários aí nesse primeiro trimestre. Já fizemos nossa primeira reunião. Mas a gente também está olhando em fazer um diagnóstico e um levantamento mais apurado dos outros pilares. A gente deve ter uma informação aí até o final do ano de onde a gente está em cada um dos pilares e os nossos compromissos para o futuro. Mas a certificação Top Employer, obviamente, está dentro disso, dessa jornada, e é um motivo de bastante orgulho para a companhia. Bem, seguimos otimistas aí com a retomada da economia. Reiteramos nosso compromisso com o crescimento sustentável da Iguatemi, nosso portfólio robusto, de alta qualidade, bastante animado com o resultado aí do trimestre e dos próximos tris que vêm aí ao longo do ano.
Agora eu vou falar um pouco dos números e já vou entrar na nossa apresentação. Então, partindo já para a apresentação no slide 3, esse slide a gente instituiu aí ao longo da pandemia para mostrar um pouco tanto a capacidade de utilização que a gente estava, né, usando aí por causa dos períodos aí de restrição de horários, acho que isso obviamente já são águas passadas. A gente vê, obviamente, na capacidade de utilização 100%, mas acho importante ver que realmente a gente teve uma sequência aí de crescimento de vendas sobre 2019 importante. Então, no primeiro TRI, com 23, como eu já havia mencionado, e no segundo TRI, começando abril já de uma maneira bastante forte, que nos anima bastante aí para o TRI que vem. Falando dos destaques aí do segundo TRI, então, vendas totais atingiram 3,3 bilhões no primeiro TRI de 22, um crescimento de 77% em relação a 21 e 14%, quase 15% em relação a 19. Vendas nas mesmas lojas cresceram quase 15%, e vendas nas áreas cresceram também os mesmos 15% em relação ao primeiro TRI de 19. Aluguéis nas mesmas lojas crescendo 48,7% e aluguéis nas mesmas áreas crescendo 34,8% em relação ao primeiro TRI de 19, né? E em março, pegando só o recorte de março, não do trimestre, que também teve uma mesma escadinha aí, como a gente mostrou nas vendas, a gente teve um rent aí de quase 55% em 19. Lembrando que nesse TRI foi o TRI que a gente fez, a gente começou a remoção dos descontos que limitavam o repasse do IGPM, tá? Por isso que a gente tem também esse efeito aqui nos aluguéis. Receita bruta atingindo 275 milhões de reais, que é um crescimento de 40% em cima do primeiro TRI de 21 e 39% também em relação ao primeiro TRI de 19. Receita líquida chegou em 228 milhões de reais, 34% em cima do primeiro TRI de 21 e 31% em relação ao primeiro TRI de 19. O EBITDA consolidado chegou a 147 milhões de reais no trimestre, que é um aumento de quase 20% em relação ao primeiro TRI, e a margem chegando a 64,7%. Quando a gente exclui o efeito da linearização, que é uma coisa que a gente tem conversado bastante, né? O efeito do consolidado, aqui do EBITDA consolidado, fica muito parecido, 148 milhões de reais, mas que é um aumento de 107% versus o primeiro TRI de 21 e 20% em relação a 19. O prejuízo líquido chegou a 16 milhões de reais. A gente vai comentar um pouco mais, em mais detalhe, quando a gente falar dos resultados. O Guido vai falar um pouco mais. Mas uma queda de 141% versus o primeiro TRI de 1 e 134% em relação ao primeiro TRI de 19. Mas excluindo o efeito da variação do preço da ação da Infracommerce, que está no nosso caixa investido, a gente teve um lucro líquido de 40,9 milhões de reais no segundo TRI, no primeiro TRI de 22, que é 3% acima do primeiro TRI de 21. O FFO chegou a 22 milhões de reais, que também é abaixo do primeiro TRI de 21 em 71% e também em 19%, e também fazendo o mesmo caveat aqui, excluindo o efeito do preço da Infracommerce, o FFO chegou a quase 80 milhões de reais. Lembrando, obviamente, né, pessoal, que o efeito do preço da ação é non-cash, né? Então, acho que aqui olhando para o que o caixa gerado para a companhia, a gente deveria sempre olhar sem esses efeitos. A alavancagem da Iguatemi encerrou o trimestre em 2,76 vezes dívida líquida sobre EBITDA. E lembrando assim, que agora quando a gente fala de Iguatemi, a gente fala da Iguatemi, que é a empresa consolidada, que antes era Jereissati com Iguatemi, né? Então, quando a gente olha só o que era exatamente a casca Iguatemi sem a parte de Jereissati, que é onde a gente carrega as nossas dívidas, a nossa alavancagem chegou a 2,43 vezes dívida líquida sobre EBITDA, que é uma queda de 0,14 versus o quarto TRI de 21. Como eu falei, a gente teve a aquisição da etiqueta única, 23%, bastante felizes e aí animados com o futuro aí da nossa parceria. E também já tinha comentado aqui a segunda janela de conversão aí para a EGTI 11. E a gente teve também agora, na semana passada, na nossa Assembleia, a aprovação da distribuição de 90 milhões de dividendos, tá? Como evento subsequente, a gente teve também, como eu comentei, na nossa parte aí de governança e os compromissos que a gente assumiu quando a gente fez a reestruturação e a implantação do nosso novo estatuto, a instalação de 2 dos 4 comitês
estatutários, o Comitê de Auditoria e o Comitê de Finanças e Alocação de Capital, e já tivemos, nesse primeiro trimestre, agora em abril, a nossa primeira reunião com os dois comitês já em relação ao fechamento aí do primeiro trimestre. Falando um pouco aí de projetos em andamento, a gente tem um projeto em andamento aqui de construção orgânica, que é a nossa torre na frente do Shopping Galeria, em Campinas. Aqui, na realidade, a primeira foto é um rendering, né? A segunda foto a foto que está embaixo já é uma foto mais real, mas a gente deve estar inaugurando, então a obra deve terminar agora esse mês e já estamos entregando, então, as lajes comercializadas para os novos inquilinos a partir de junho desse ano, já no segundo trimestre. Com isso, eu passo para o Guido para falar um pouco dos resultados financeiros e operacionais da companhia. Primeiramente, bom dia a todos. Indo para o slide 10, para falar dos highlights dos principais indicadores operacionais da companhia, né? Olhando os números de 22 comparados a 21 e 19, nós temos aí, primeiramente, no primeiro quadro, só a demonstração rápida do ABL. Quando comparado com 2019, a gente mostra uma redução do ABL total por conta das vendas do shopping Caxias e do Florianópolis, que vendeu ao longo de 2019. Mas no ABL próprio a gente mantém aí quase o mesmo percentual de ABL, um pouco acima, tendo em vista as aquisições que a gente fez no início de 2020, no Praia de Belas e no Esplanada e no Iguatemi Porto Alegre. De tal forma que o número de shoppings cai de 2019 de 18 para 16, em relação a 21 se mantém aí e no mesmo patamar, tanto o total de shoppings como o número de ABLs. As vendas totais, olhando para 19, como a Cris já tinha colocado nos highlights, a gente bate 15%, aproximadamente 15% acima de 2019, né, no total sales. O nosso same-store sales aí em 14,6%, né, o aluguel mesma área chegando a 48,7% no TRI, né, e a gente mostrou março aí batendo o IGPM e batendo o IGPDI acumulado do período acima de 53%. E aluguéis mesmas áreas aí em torno de 35%, quando comparado com 2019. Os números de 2020 todos acima de 70% de variação sobre os números de 2022 sobre 21, todos acima de 70% quando comparados. Nosso custo de ocupação, olhando o fechamento do primeiro TRI, em 13,8%, um pouco acima do que foi o primeiro TRI de 19, tendo em vista aí a recuperação do aluguel em vista da retirada dos descontos, como a gente colocou maciçamente no nosso release e a Cris pontuou nos highlights, né? E a gente hoje vê a recuperação da venda fazendo com que esse gap feche. Então, como a gente demonstrou na venda de abril batendo 31% até dia 22 de abril, ou seja, o mês de abril vai ser maior do que esse 31%, isso aqui é uma prévia, tá? E como bem a Cris disse, essa é a venda a venda de abril não é a principal do TRI, a principal venda é no mês de maio, e nós estamos extremamente animados com várias ativações dentro do mall e com todos os nossos lojistas aí extremamente animados com esse Dia das Mães aí, com praticamente o fim da pandemia. Então veremos números aí muito melhores aí que abril, estamos extremamente animados. Então a gente tem certeza que esse custo de ocupação tende a vir para os números de custo de ocupação médios da companhia já ao longo do segundo TRI de 22. Nossa taxa de ocupação chega em 92,7%, ela é um ponto percentual abaixo do primeiro TRI de 19, mas bem à frente do Vale, que foi o primeiro TRI de 21, que foi o nosso piso na taxa de ocupação. Então a gente sobe aí 2,4 pontos percentuais sobre 2021 na ocupação, e é o oitavo mês seguido que a nossa ocupação sobe mês a mês, mesmo tendo o impacto do primeiro TRI, com a saída de alguns lojistas por conta da saída do Natal. A gente vê várias entradas e agenda comercial constante, e esse número a gente também acredita muito e estamos animados que esse número vai crescer. A inadimplência líquida, como a gente já tinha pontuado no último TRI, ela seria um pouquinho superior no primeiro TRI de 22, primeiro pelo efeito sazonal da indústria de shoppings, onde no primeiro TRI você tem 4 aluguéis ao invés de 3, que por conta do efeito do dobrado de dezembro. Então ela já é uma inadimplência um pouco maior, como a gente pode observar no primeiro TRI de 19, 2,9, mas a gente está bem confortável com esse número de inadimplência, tendo em vista que a gente
vê a venda acontecendo muito fortemente e com isso a inadimplência tende a cair. A gente viu os números de fechamento de abril e ficamos confortáveis com a inadimplência que estamos fechando mês a mês e com a recuperação da inadimplência líquida. Passando para o slide 11, olhando o nosso consolidado, né, a gente fechou olhando 2019 e 2021, a nossa receita bruta cresce em torno de 40% comparado com os 2 anos. A receita líquida de 2022 sobre 2019 é um crescimento de 32%, né? Com custos e despesas aí crescendo 22%. A gente vai abrir esse custo de despesa separando a operação de shopping da operação da retail e do I365, que é a nossa operação de varejo, né? O crescimento aqui que nós temos sobre 21 e 19 basicamente é devido à operação do crescimento da operação de varejo e da retail, que nós vamos explicar. Se fosse olhando só a base shopping, a gente tem queda no custo e despesa, tá? Então a gente vai ver esse número também caindo ao longo dos próximos tris, em termos percentuais quando comparados com 21 e 19. O nosso EBITDA chega em 148 milhões, 53% sobre 19, 20% sobre 22. O nosso EBIT chega em 109 milhões, 85% sobre o primeiro TRI de 21 e 18% sobre o primeiro TRI de 19. A gente tem um lucro líquido com prejuízo de 16 milhões 354, uma queda de 134% quando comparado com 19 e 141% quando comparado com 21. Mas, como a gente já mostrou, tirando os efeitos da Infracommerce, que é um efeito não cash no nosso resultado, é a marcação mercado da aplicação que temos lá, chegamos aí em 80 milhões de FFO e 41 milhões de lucro, acima de 21, e o FFO superando também 19, onde a taxa de juros, tanto em 22 como em 21 e 19, eram bem inferiores à taxa de juros de uma despesa financeira. Então, um resultado muito forte, apesar aí do EBITDA ainda negativo da parte de varejo, que também ajudou a derrubar um pouco o nosso lucro líquido. Quando a gente olha no slide 12, a conciliação do nosso número sem linearização, o efeito cash dos nossos números, a gente mostra aí um EBITDA de 148 milhões contra 71 milhões e 600 em 21, 123 milhões em 2019, ou seja, um crescimento de 107% contra 21, 0,27% contra 2019, né? Então, o lucro líquido ajustado também sai de 41 milhões em 22 contra 23 milhões em 21, 48 48 milhões em 19, né? E o nosso FFO de 80 milhões e 81. Então, o nosso FFO cash aí consolidado, quando desconsiderando os efeitos da Infracommerce, de 80 milhões no TRI consolidado. Para o slide 13, a gente mostra o impacto da despesa financeira. A gente abre esse quadro para mostrar aqui os efeitos da Infracommerce, né? Então, as receitas financeiras aí sobem por conta da evolução da Selic. O nosso caixa de aproximadamente 1,9 bilhões médio no trimestre foi aplicado a uma taxa média de 108 do CDI, que dá esses 37 milhões e 300 de receita financeira. Isso advém da aplicação correta do CAT e também da subida da taxa de juros, que saímos de uma taxa média de Selic de 6,40 no primeiro TRI de 19, para 2 no primeiro TRI de 21 e para 10,30 no primeiro TRI. A despesa financeira também, como a gente mostrou, a nossa taxa, o custo médio da nossa dívida está em torno de 109,2 do CDI, um custo muito tranquilo em relação ao nosso rating, que é AAA. Então, a gente tem aí uma despesa financeira de 92 milhões e 749, que isso é o custo da dívida sobre o nosso endividamento bruto médio no período, em torno de 3 bi e 300. E aí a gente mostra aí o efeito do investimento em Infracommerce, que impactou o nosso resultado em 86 milhões. Tirando esse efeito, nós teríamos um resultado financeiro líquido aí de 39 milhões negativo. Tá? Olhando para os nossos números do varejo e do I365 separados de shopping, a gente mostra aí no slide 14
a nossa receita crescendo 234%, e aqui vale comparar com 2021, porque 2019 não existiu o I365, o I365 foi inaugurado em novembro de 2019, a gente tem um crescimento de 234% na receita, a receita líquida crescendo 230%, né? Então a gente vê aí a melhoria de todos os números em relação ao primeiro TRI de 21, lembrando que a margem negativa desse TRI é menos 66, mas que essa margem negativa deve ser melhor ao longo do ano. E lembrando também o efeito sazonal do varejo, e aqui sim o efeito sazonal do varejo, porque aqui nós temos as vendas do 1P, do retail, e também as nossas vendas do Iguatemi 365, onde nós temos nosso take rate sobre a venda dos lojistas que tem lá suas marcas no 365. Então a gente mostra essa queda de margem importante, um crescimento muito maior da receita do que do custo, mostrando aí o trabalho correto que a gente vem fazendo nessa unit de varejo. Tá? Olhando para o slide 15, né, o resultado dos shoppings, aqui muito importante mostrar a margem EBITDA da empresa de shoppings, o core business extremamente preservado, com uma margem EBITDA de 74%, quando comparado com o primeiro TRI de 21%. E o primeiro TRI de 19 com 72,5% de margem EBITDA, né? Mostrando aqui os custos de despesas caindo em 7,6% em relação a 21 e praticamente 0 a 0 contra 2019, considerando a inflação, e a gente está falando de IPCA implícito nesses dois períodos, nós temos queda real na despesa aí acima de 10%. Né? Então, um resultado muito bom, crescimento da receita líquida do business shopping crescendo em 50% sobre 2021 e olhando aqui sem a indenização, obviamente, o efeito caixa contra 2019, um crescimento de 25%. Quando a gente olha a nossa receita bruta shoppings, comparando com 2019, né, porque 21 ainda tivemos efeitos de fechamento a partir de 15 de março de 21, nosso aluguel cresce aí 42,8 pontos percentuais sobre 2019, a taxa de administração crescendo 15,3%, o estacionamento ainda em termos de arrecadação um pouco abaixo do primeiro TRI de 19, o fluxo ainda, como a gente mostrou, ainda está levemente abaixo de 2019, a gente tem certeza que a partir do segundo TRI esse número será maior que 2019. Né? Mas é importante mostrar a evolução da receita de estacionamento sobre o primeiro TRI de 21, 120% acima, e aí mostra aí o aumento do fluxo do estacionamento aí, depois da evolução e fim aí. Quando a gente quebra a receita de aluguel, a gente mostrando contra 2019, o aluguel mínimo aí crescendo 44%, né, o aluguel percentual crescendo também 17,3%, ou seja, isso mostra a força das vendas do nosso portfólio, né, como a gente vem mostrando aí, as vendas aí batendo recordes mês a mês, depois aí da evolução da vacina, no quarto TRI, no primeiro TRI do ano passado, e agora nesse TRI, com as vendas de abril superiores a 31%, né, em maio muito mais, a gente espera um número tão forte quanto esse ou maior. Então a gente vê o percentual indo muito bem. E a outra estrela do ano é a questão nossas locações temporárias, que engloba aqui quiosques, mídia, eventos, voltando muito fortemente, né? Agora todos os eventos voltando aí e os shoppings sendo muito utilizados para isso. Então a gente espera um crescimento muito forte dessa linha também de locação temporária. Olhando os nossos custos, como eu falei aqui, os custos de shoppings, aluguéis e serviços, aqui mostrando uma queda quando comparado com 2021 e um pequeno acréscimo quando comparado a 2019. Essa queda do custo vem de várias economias feitas ao longo do ano na parte de shopping center, né? E você tem aí principalmente economias na parte de área vaga e condomínio recuperável, ou seja, o fechamento da área vaga faz com que você tenha uma diminuição do custo que vocês podem observar na linha de outras, caindo de 19 milhões para 12 milhões. O acréscimo do custo no estacionamento e folha, porque no ano passado, como vocês lembram, no primeiro TRI a gente ainda teve fechamentos, então a gente
todo mundo aproveitou aquele programa do bem do governo, com alguns afastamentos, principalmente na questão do valet, do estacionamento. Então, esse aumento de custo vem por conta, e é um aumento de custo muito bem-vindo, porque é o aumento do custo da operação, porque a operação hoje trabalha a full time, diferente do que estava trabalhando no ano passado. Olhando agora as despesas administrativas, aqui também uma queda em relação a 21 e a 19, em praticamente todas as linhas. A única linha que cresce aqui é a questão da remuneração baseada em ações, porque isso a gente vai agregando tranches no ILP. E ano passado a gente agregou o último tranche de 3, então agora, a partir de 22, nós vamos ter um custo muito semelhante a esse, porque agora a gente tem 3 tranches acumuladas na VEST, então a gente vai ter um custo muito semelhante a esse nos próximos anos por TRI. Tá? Então, por isso, o crescimento em relação a 19 a 21, por isso vocês veem um crescimento de 19 de 1 milhão e 300 para 2 milhões e 100 e para 3 milhões e meio. Tá? E esse custo, ele tende a cair, tendo em vista que, como a gente está mostrando aqui, esse investimento é a Iguatemi consolidada, é a IGTI 11, lembrando que a gerência de participações, ela tinha um headcount, um custo que hoje não tem mais, então, comparativamente, esses custos caem ao longo dos próximos tris. Indo para o nosso balanço, a gente mostra aí o endividamento de duas formas, mostrando a nossa Iguatemi SA e a Iguatemi Empresa de Shopping Center. A Iguatemi Empresa de Shopping Center é a antiga empresa listada, IGTA 3, que foi incorporada, que as suas ações foram incorporadas pela gerência de participações, que agora é a nossa Iguatemi SA. A gente mostra esses dois quadros para mostrar que a gerência de participações, quando ela incorporou as ações da Iguatemi, ela sempre foi caixa líquido, né, e na relação de trocas aos minoritários, ela foi entregue aos minoritários como caixa líquido, e a gente mostra aqui a dívida líquida da Iguatemi em 1 bilhão 452, indo para 1 bilhão 443, ou seja, é o efeito do caixa líquido da gerência de participações. Tá? Vocês veem esse efeito na evolução da disponibilidade de 1 bi 750 a 1 bi 937, e a gente mostra que o endividamento líquido na Iguatemi Empresa Shopping Center é 2,40 e que na Iguatemi consolidado está 2,76. Por que dessa diferença? Porque no EBITDA dos últimos 12 meses da Iguatemi consolidada ele está em 522, enquanto na Iguatemi Empresa Shopping Center é 598. Essa diferença de 70 e poucos milhões de reais advém do headcount e do custo que existia na gerência de participações até a incorporação final da Iguatemi no final de 2021. Então, aqui tem 3 trimestres de despesas não recorrentes. Então, o que vai acontecer ao longo dos trimestres, até o final do ano, é que a gente vai ter uma dívida líquida da ordem de 1 milhão 443 e o EBITDA escalando acima do 598, de forma que o nosso endividamento hoje líquido sobre a dívida líquida e o EBITDA sem as despesas não recorrentes da IGTI seria abaixo de 2,40. Tá? Então, vocês vão ver essa evolução subindo o EBITDA dos últimos 12 meses da IGTI, né, e o caixa da Iguatemi Empresa Shopping Center da IGTI ficando muito parecidos. Tá? Olhando nossa disponibilidade, nós temos 1 bi e 900 milhões no caixa, por um cronograma de amortização bem tranquilo, tendo em vista o nosso caixa para 2022, e em 2023 nós temos 920 milhões, o que nos dá a não necessidade de acesso ao mercado para fazer jus a esse cronograma de amortização. Obviamente que a gente vai sempre estar atento ao mercado para operações oportunísticas que façam sentido para aumentar o prazo médio da dívida da companhia e aumentar o custo e diminuir a média da dívida. Olhando o endividamento, a gente fecha o primeiro TRI com um custo ponto percentual acima do CDI médio do período, 11,8 a 12,8. Né? Então, o custo, como a gente mostrou aí, em torno do CDI mais 1 da nossa dívida. E a gente tem 87% da nossa dívida atrelada ao CDI. Então, como todos esperamos, a queda de juros no segundo semestre, isso vai ajudar muito a gente a reduzir essa despesa financeira, né? E a gente tem uma parte da nossa dívida em pré, que hoje representa 13%
3,6% da nossa dívida, que hoje está em 6% pré-fixado, uma dívida muito bem colocada. E os nossos CRIs com remunerações abaixo do CDI, né, 100% para baixo, e as debêntures aí com um custo médio em torno do CDI mais 1. Com isso finalizo a minha apresentação e abro para perguntas para todos, onde eu e Cris estaremos aqui abertos para respondê-los e ouvi-los. Muito obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer sua pergunta, basta digitar *9. Se sua pergunta for aceita, após ser anunciado, você ouvirá um comando para digitar *6 para abrir seu microfone. Este comando deverá ser feito apenas uma vez. As perguntas em inglês serão recebidas exclusivamente via texto. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Gustavo Cambaúva, do BTG. Por favor, Sr. Gustavo, o senhor pode prosseguir. Senhor Gustavo, o senhor pode prosseguir com a sua pergunta. Queria fazer uma pergunta aqui. Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem? Eu queria fazer duas perguntas aqui, na verdade. A primeira, em relação até saíram umas matérias de M&A com a Brookfield, né, que vocês teriam talvez desistido aí de comprar o ativo, mas enfim. Então, eu queria saber se vocês podiam falar um pouquinho mais disso, né? Na prática, se de fato, enfim, houve uma desistência mesmo, ou se vocês ainda estão em algum tipo de negociação ali, e falar um pouquinho mais, talvez, o que estaria por trás aí dessa desistência. E a minha segunda pergunta é em relação ao resultado mesmo. Assim, quando a gente olha aqui, né, nos dados que vocês divulgaram, tem um gap aí de Same Store Rent e o Same Area Rent, né, que está rodando, o Same Area rodando um pouco abaixo, né? Aí eu queria entender um pouco isso, né? Tem, obviamente, a questão da vacância, mas entender um pouco se tem aí, talvez, alguma diferença relevante de aluguel aí na entrada de novos lojistas, ou se tem algum efeito de mix aqui, ou do tipo de shopping, enfim, que vocês estão fazendo mais troca, mas entender um pouquinho disso aqui entre esses dois indicadores. Obrigado, bom dia. Oi, Camba. Vou fazer a primeira e o Guido faz a segunda, tá? Então, falando um pouco aqui de atividades de M&A, eu acho que, antes de falar de Brookfield ou qualquer outra coisa, eu acho que é importante dizer que a gente sempre, desde o começo, desde antes do nosso IPO, a gente sempre foi super, mega disciplinado com a alocação de capital. A gente nunca foi de fazer loucura. Então, eu acho que, assim, a nossa reestruturação societária, a gente fez para ficar preparado para poder fazer M&A e consolidar o mercado quando o momento for propício. O momento propício significa, né, toda a parte, obviamente, econômica, taxa de juros, preços dos ativos e tudo mais. Assim, se esse momento não é agora, então eu acho que a gente, assim, a gente está avaliando sempre a todos os momentos quais são as possibilidades que existem no mercado e, obviamente, olhando dentro desse contexto. Acho que esse contexto ficou um pouco pior do que a gente imaginou quando a gente estava no começo do ano. Então, a gente tem que ser mais conservador mesmo. Não quer dizer que a gente não acha ativos que possam estar no nosso pipeline interessantes. Simplesmente quer dizer que esse momento não é um momento fantástico para a gente tomar uma superposição de alavancagem, né, ou algum stretch de balanço, e, inclusive, a depender muito também dos preços que estão sendo colocados. Então, assim, eu acho que a Brookfield mesmo soltou já um relatório dizendo que eles estão retirando um pouco esse pé do mercado. Acho que a gente, de novo, acho que o momento é difícil e a gente continua interessado em fazer atividades de M&A, mas quando esse cenário todo for melhor, tá? Indo para a segunda pergunta, né, falando do Same Store Rent e do Same Area Rent, né, na verdade ele tem um gap aí de 14 pontos, né, um ponto desses gap é fácil explicar porque é a diferença de ocupação, né, de 93,7 para 92,7, que é um ponto de faturamento aí, um ponto de
semi-rent para o semi-rent. A outra diferença é que a gente aqui, a gente já falou isso em outros calls, né? A gente sempre privilegia o leasing spread positivo e a receita perpétua dos nossos aluguéis. Então, a gente não loca por locar, a gente loca corretamente. Então, o que a gente fez? Para que a gente preserve os aluguéis no metro quadrado médios dos nossos portfólios, principalmente naquele shopping que tinha uma vacância menor, a gente fez alguns trabalhos de escalonamento, ou seja, o que você está vendo aí no semi-iron range são escalonamentos de aluguel que nós demos para alguns lojistas, de tal forma que você vai observar nos próximos tris um catch-up desses números, né, eles vão se aproximar e a gente espera que esses números fiquem muito próximos no decorrer do ano, tá? Não, perfeito, ficou claro. Não, Guido, só então, quer dizer, esse same-area rent que você está pegando na prática é o primeiro aluguel, né? O aluguel de entrada, não é o aluguel médio do contrato, né? Se pegasse o aluguel médio, ele ficaria bem próximo, é por aí? Isso é verdade. A gente faz pelo aluguel de entrada e o aluguel de entrada tem um escalonamento, isso vai escalonando, então você vai ver esse número se aproximando muito do same-store rent nos próximos trimestres. Tá ótimo, gente. Obrigado pela sua. Do quarto tri para esse primeiro. Se você olhar, você vai ver que esse gap fechou. Perfeito. Obrigado, gente. Bom dia. Nada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Raginal, do Credit Suisse. Por favor, senhor Pedro, o senhor pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação e pela pergunta. Do meu lado aqui são duas também. A primeira delas, acho que o Guido comentou um pouco mais já, mas se vocês poderiam dar um pouco mais de cor em relação a leasing spread, e também se essa dinâmica de aluguel mais alta muda um pouco a cabeça da companhia de atingir aqueles 96% de ocupação até o final do ano. Entender também mais ou menos assim, quais são esses lojistas que estão entrando, tipo de segmento, essas coisas. A segunda pergunta é em relação à alavancagem. Acho que a Cris comentou um pouco mais, a cabeça talvez um pouco mais conservadora da companhia em relação a aumentar a alavancagem esse ano. Então, entender um pouco melhor se esse patamar que a gente está enxergando hoje em dia ele deve se manter e também, assim, qual que seria o efeito de infra-commerce nessa alavancagem. Tudo bem que não tem como prever aqui o que vai acontecer com a ação, mas imaginar também qual que seria a postura da companhia em relação a um potencial aumento de capital ou algum movimento assim do lado da infra-commerce, pensando no lado da alavancagem. Do meu lado era isso. Obrigado, pessoal. Oi, Pedro. Vou fazer também essa primeira aqui de leasing spread e taxa de ocupação e tudo mais. Então, assim, você sabe, a gente está muito animado e eu acho que a gente realmente teve a postura correta ao longo desses últimos trimestres. Como o Guido falou na última resposta, a gente nunca preencheu a área vaga no desespero, tá? Eu acho que, assim, a gente sempre teve a postura de colocar o lojista certo, no preço certo, né, e tudo mais. Então, e eu acho que a gente teve, assim, no segundo tri do ano passado já, a gente teve uma retomada, assim, importante de procura dos lojistas por espaços. E a gente, eu me lembro na época de falar no nosso call aqui, que a gente, apesar da maior demanda por espaços, a gente ainda estava num momento difícil de negociação, porque como a gente ainda estava saindo do lockdown, do segundo lockdown, o pessoal chegava para negociar e falava o seguinte, não, mas a gente está na pandemia, então esse preço não pode valer mais. E a gente decidiu não locar vários espaços, a gente segurou uma área vaga maior, para que a gente tivesse realmente o cara certo, mas com o preço certo, né? E eu acho que essa nossa estratégia foi super acertada, porque, de fato, como a gente mostrou, as vendas, elas vêm aumentando todo mês a gente tem uma surpresa, assim, positiva em relação às vendas, e isso significa, o lojista está vendo isso também, tá? Então, o terceiro tri ano passado tinha uma galera desesperada, falou assim, pô, eu não fechei o contrato, preciso entrar agora. Então, assim, a gente continua vendo uma procura bastante importante. E para a gente, essa dinâmica do leasing spread, ela é positiva,
Mas por quê? Porque a gente está colocando, de novo, a gente faz algumas concessões, você vê isso no Same Area Rent, de escalonamento, mas elas são concessões temporárias para que a gente chegue no preço certo, tá? Então, à medida que o tempo vai passando, a gente vai chegando mais próximo e, obviamente, no final do contrato, a gente está no preço que deveria estar, às vezes, muitas vezes, até acima da tabela. Eu acho que isso não muda em nada o nosso comprometimento de fechamento de área vaga, tá? Eu acho que simplesmente a gente fez o que a gente sempre falou que a gente ia fazer, que colocar assim, o mix correto para cada um dos shoppings, tá? E no preço certo. Então, assim, a gente continua no nosso ritmo aí de fechamento de área vaga, a gente está bastante comprometido com o fechamento desses espaços. A gente tem muita coisa bacana entrando. Acho que parte da sua pergunta também, assim, o mais legal é que a gente vê todos os tipos de lojistas e de ramos e categorias vindo para a mesa conversar. Uma coisa também que anima muita marca nova chegando, o pessoal interessado em trazer novas marcas para o Brasil. A gente vê, acho que eu já tinha falado isso no tri passado, lojistas de luxo internacional procurando aumentar assortment e gasto de marketing aqui no Brasil. Quer dizer, todo mundo muito animado com o ritmo de venda que está acontecendo nos nossos shoppings, tá? Então, eu acho que isso, para sua pergunta de leasing spread, acho que a gente tem realmente, assim, uns próximos meses aí bastante interessantes. E, de novo, acho que a gente está voltando à normalidade do nosso business, tá? Depois de, eu brinco, né, 5 anos de recessão e 2 anos de pandemia, acho que está todo mundo pronto para um outro tipo de período aí de resultados mais positivos. Vou deixar o Guido responder da alavancagem aqui. Então, Pedro, em relação à alavancagem, né, a gente está bem tranquilo, né, porque quando todo mundo fala, mas tem um impacto na Infracommerce. Lembrando que Infracommerce a gente investiu, o nosso preço médio de entrada na Infracommerce foi de R$4, tá? Então, assim, a gente hoje fez 2 investimentos em Infracommerce, se você na entrada e outro no IPO, através de um fundo. Nosso preço médio hoje é em torno de 5. Então, assim, o preço hoje que está tradando em Infracommerce é acima do nosso preço de custo. Então, a gente sabe que, como esse é um efeito de marcação ao mercado numa aplicação caixa, que hoje não está dando resultado, lembrando que a gente botou um valor e a gente está ganhando muito acima do CDI nessa aplicação, nós estamos confortáveis. Então, a gente vê aí, a gente, obviamente, que faz nas nossas projeções aí, nos nossos forecasts, a gente simula, obviamente, o preço da Infracommerce de todas as aplicações do nosso caixa e da nossa dívida, simulando aí a evolução de taxa de juros. A gente faz teste de estresse nos nossos cenários e a gente está bem tranquilo em relação a isso. A gente não vê nenhuma necessidade de fazer um follow-on, e ainda mais a esse preço que a gente nunca acessaria o mercado nesse preço. Então, a gente tem muita tranquilidade. Vocês vão ver que o impacto de Infracommerce nos nossos números aí vão impactar, obviamente, mas que na nossa alavancagem, principalmente porque o nosso EBITDA hoje, se você olha o quadro da Iguatemi SA e da IESC, ele carrega aqueles tris anteriores, né? Então, você vai ver um crescimento do nosso EBITDA estabilizado e o EBITDA que pesa na relação dívida líquida e EBITDA. Vai ver a gente tradando aí muito próximo dessa alavancagem que nós mostramos aí, em torno de 2,45. Então, a gente está bem tranquilo em relação a isso. Perfeito. Obrigado, Cris. Obrigado, Guido. Bom dia. Lembrando que, se sua pergunta for aceita, após ser anunciado, você ouvirá um comando para digitar *6 para abrir seu microfone. Este comando deverá ser feito apenas uma vez. A nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Mendonça, do Bradesco BBI. Por favor, senhor Bruno, o senhor pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia. Me ouve? Não. Sim, sim. Bruno? Senhor Bruno, o senhor pode prosseguir com a sua pergunta.
desativado. Está me ouvindo? Alguém me ouve? Não. Eu aperto o asterisco 6 e ele dá som desativado. Agora sim, estamos te ouvindo. Bruno? Senhor Bruno, o senhor pode prosseguir com a sua pergunta. Vamos lá. Será que agora vai? Não. Sim, estamos te ouvindo. Não mexe mais Vamos nada. lá. Não mexer mais nada. Desculpa, que é problema de operador aqui. Duas perguntas. A primeira sobre custo de ocupação. Você vê um número aí em 13,8, né? O aluguel tem crescido de forma bem relevante, acima do esperado, mas já começa a refletir aí no número do custo de ocupação. A gente já vê o número consolidado acima do histórico pré-pandemia, né? Então, a minha pergunta é como é que vocês têm visto isso, ou trabalhado, se esse número mais alto tem algum efeito relevante de satellitização, ou se simplesmente o lojista está pagando mais mesmo, né? Perguntando de outra forma, se dá para assumir aqui um nível sustentado mais alto que o histórico, sem estressar o lojista, e como vocês têm trabalhado isso? Essa é a primeira pergunta. A segunda, sobre etiqueta única, mais específica, que se existe alguma estratégia, como é que vocês têm discutido a estratégia para escalar essa linha de negócio, né? Se existe uma forma de automatizar, processualizar aí recebimento, análise, catálogo, gerenciamento de estoque, é um negócio, de certa forma, um pouco mais artesanal, né? O second hand. Então, enfim, assim, se dá para esperar que esse business de second hand vai se tornar algo relevante dentro da empresa. E se sim, vocês podem falar um pouco aí sobre os desafios operacionais para fazer isso acontecer. Obrigado. Bruno, eu vou fazer a primeira, a Cris faz a segunda, falando um pouco do custo de ocupação, né? A gente já tinha falado que a gente esperava um aumento do custo de ocupação, tendo em vista que a gente vinha retirando os pontos de reajuste anual, que a gente chamava de descontos de GPM ao longo do TRI. Começamos em janeiro, fomos aumentando isso em fevereiro e março, tendo em vista o aumento da venda dos nossos lojistas. Como você pode ver, a gente retirou os descontos porque a gente sabia que essa venda viria, porque a gente já tinha visto essa venda muito forte no 4 TRI, né? Tanto que custo de ocupação é um custo de ocupação médio, né? Olhando os números de 2019, a gente está um pouco acima de 2019, mas a gente está bem confortável. Como eu falei no meu speech, a gente vê esse número voltando para níveis pré-pandemia nos próximos trimestres. A venda de abril mostra isso, a gente já está com uma venda em abril acima de 31%, lembrando que essa venda é uma venda até o dia 22, então ela vai ser superior a isso, porque ainda tem mais 8 dias de venda, a gente tem algumas âncoras que por contrato só divulgam venda a partir do dia 5, então seria hoje. Então hoje a gente tem um fechamento global das nossas vendas, vai fechar acima disso, e o mês de maio um mês mais forte que abril. Então a gente vê as vendas escalando bem, então a gente vê aí uma mudança dos preços relativos, tendo em vista aí a inflação, o repasse da inflação em todos os preços, né? Como a gente vem observando, infelizmente, a inflação mais alta no IPCA e no IGP. Então a gente não tinha como também não retirar os descontos. Então a gente fez a retirada dos descontos, olhando o custo de ocupação, e a gente está muito tranquilo, porque a gente viu que o custo de ocupação sem desconto da maioria dos nossos lojistas está inferior a 2019. Tá? Então esse trabalho a gente vai continuar acompanhando. Eu acho que a gente volta aí para um custo de ocupação abaixo de 12%. Tri por tri, a gente vai baixando esse custo, voltando para um custo médio aí nosso aí em torno de 11,5%. Tá? Mas a gente vai ver essa evolução tri para tri à medida que a venda vai crescendo e os torrent vai ficando acumulado, e a gente sabe que o IPCA e o IGPM tendem a cair aí ao longo dos próximos trimestres. Tá? Então o repasse acumulado tende a cair. E a gente tem um outro lado, né, que o custo de ocupação não é só o aluguel, né, tem a questão do condomínio. O nosso condomínio já faz um trabalho há muito tempo, que a gente chama de ND0, que é nota de débito zero. A gente não repassa a inflação na maioria dos nossos malls há mais de 5 anos. Então você imagina você com uma conta de condomínio há 5 anos no mesmo preço. Imagina a queda real do preço do condomínio que esse lojista está. Então tem um trabalho hercúleo aí da área de operações nosso em manter nossos custos condominiais bem abaixo da inflação e não repassando. E olha que a gente tem dissídios e repasses
na integralidade. Então, é uma melhoria de eficiência, uma melhoria da forma de operar o shopping, mantendo os shoppings da forma que você conhece os shoppings de Iguatemi. Então, é uma melhoria de eficiência, uma melhoria de mecanização, melhoria de troca de eficiência de iluminados, como a gente escreveu, dos nossos chillers e tal, de tal forma que o lojista nos nossos shoppings não observa aumento de ND de condomínio. Então, isso também ajuda a manter essa situação bem saudável aí para os próximos trimestres. Então, falando... Então, Guido, só para finalizar esse tema, então você está me dizendo que dentro do mix atual, vocês entendem como saudável. Bruno, eu não consigo entender, a gente não consegue entender o que você está falando, infelizmente. Eu vou passar a resposta à segunda pergunta para a Cris, para você, mas depois você me passa essa dúvida, porque a gente não está conseguindo, está cortando tudo o que você está falando. Ok. Sorry, Bruno, vou te responder, espero que você esteja escutando a gente, né? Na etiqueta única, a gente está bem animado, né? A gente vê muita sinergia aí nas nossas operações, né? Por acaso, essa semana é uma semana que a gente vai sentar e discutir oportunidades, tal, assim, de sinergias aí entre os negócios. Mas mesmo sem falar um pouco das sinergias, eu acho que eles mesmos estão caminhando com os próprios pés para fazer várias coisas. Então, esse negócio, por exemplo, da autenticação dos produtos, eu sei que é uma coisa que o Nelson e o time lá estão trabalhando para, não vou dizer automatizar, mas acelerar, né? Contratando pessoas que já fazem isso em outros lugares fora do Brasil, inclusive, para dar celeridade na entrada dos produtos, né? Eu acho que a gente tem um papel importante aqui junto com a etiqueta única, porque o nosso ecossistema de Iguatemi tem muita sinergia tanto na ponta de entrar produto novo. Então, as pessoas que são clientes Iguatemi, que compram produtos de luxo e querem reciclar o seu armário, né? Eu acho que são importantes fornecedores para a etiqueta única. E eu acho que a gente também tem clientes que olham para esse mercado de second hand como uma oportunidade de participar desse mercado de luxo, né? De uma maneira mais ativa. Pessoas que, engraçado, que existe também um aculturamento que a gente já vê um pouco mais na frente em outros países, que o Brasil, de certa forma, está começando ainda, que as pessoas muito... assim, você pergunta hoje e pergunta 5 anos atrás, você compraria uma bolsa usada da Chanel, da Hermès? Acho que esse aumento de respostas positivas está sendo assim, realmente assim, impressionante. Então, eu acho que a gente tem um público realmente que vai aderir ao second hand, muito importante e que é crescente também, tá? E é um público que transita pelos nossos shoppings. Então, a gente falou desde plugar coisas no 365, quanto plugar no programa do One, fazer ofertas especiais, fazer pontos de coleta e entrega de produtos dentro dos nossos shoppings, né, fazer algumas lojas físicas em alguns lugares. Sim, tem muita coisa, eu acho, que a gente pode fazer. Por isso que os dois lados estão muito animados. Né, o pessoal da etiqueta única também vibrando aí com a nossa parceria. E eu acho que, assim, eu brinco que a nossa imaginação é o limite aqui do que a gente pode fazer, porque, de fato, o negócio é muito, muito próximo, e a gente vê com muito bons olhos aí o crescimento do second hand, e para a gente uma maneira importante de participar dessa economia circular, né? Eu acho que para a gente faz muita diferença estar dentro desse mercado. E é um mercado que a gente gosta e entende também, tá? Ótimo, obrigado, Cris. Desculpa pelos problemas técnicos aí. No worries. Nossa próxima pergunta vem do senhor Igor Altero, da XP. Por favor, senhor Igor, o senhor pode prosseguir.
Senhor Igor, o senhor pode prosseguir com sua pergunta. Oi, pessoal, tudo bem? Consegue me ouvir? Sim. Obrigado pela apresentação. Duas perguntas aqui do meu lado. A primeira com relação à dinâmica de venda aí, né, bem forte no TRI, e abril já continua acelerando bem forte aí, né? Então, eu queria entender se na visão de vocês, vocês estão vendo aí os malls com foco de alta renda, se eles têm ajudado, né, e deve continuar ajudando vocês aí nessa performance positiva das vendas, né, dado esse ambiente macro mais desafiador que a gente está vivenciando aí, dinâmica de redução de custos e despesas, né? Que vocês têm feito um bom trabalho aí em termos de ganho de eficiência aí ao longo do tri, né, do primeiro tri. Como é que vocês estão enxergando ao longo do ano esses ganhos de eficiência? Tem espaço para fazer mais coisa, né? E se puder dividir com a gente sobre as iniciativas que vocês estão pensando aí, que vocês têm no pipe. Obrigado. Igor, eu vou falar um pouco das vendas, depois o Guido complementa aqui com a parte de eficiência, mas acho que na parte de vendas, é óbvio que o mais evidente é a parte de luxo, porque, como eu falei, para a gente entende que teve uma mudança de hábito de consumo desse mercado no Brasil. Então, as pessoas que dividiam seu share of wallet entre comprar lá fora, comprar aqui, perceberam que comprar aqui no Brasil, você compra o mesmo produto, o mesmo preço, dividido em 10 vezes com um serviço estupidamente melhor, e ainda fala em português com a mulher, entendeu? Então, assim, é realmente uma mudança incrível para a gente, e por isso que todas as marcas de luxo estão vindo para o Brasil perguntando como é que aumenta produto na loja e como é que aumenta marketing, porque eles estão vendo que você criar o loyalty é uma coisa de todos os dias, não é 2 vezes por ano que alguém despenca para Nova York que você vai criar esse sentimento de loyalty com a marca. E loyalty cria compra repetida. Então, a parte de luxo, eu diria para você que a gente está ainda num movimento aqui de absorção de share of wallet, mas que, obviamente, aqui vai estabilizar. O que eu acho mais emocionante na parte de venda, honestamente, é que, como eu falei, a gente vê esse mesmo comportamento de melhora em todos os ramos, categorias, em todos os shoppings. A gente está vendo, né, o que eu sempre apelidei de nossos shoppings babies, mas que eu não vou mais chamar de babies, que eles já estão mais adolescentes, entendeu? É que realmente eles estão vindo com uma venda muito mais importante, um resultado muito mais importante. E assim, vou dar um exemplo aqui de Ribeirão e Rio Preto, que a gente começou a cobrar o estacionamento agora em janeiro, e ainda a gente pensou assim, puxa, a gente começou a cobrar justo quando teve Omicron, não sei o que tal, e a gente não teve uma redução de nem estacionamento de fluxo e nem das vendas, tá? A gente, inclusive, teve aumento nas vendas nesses shoppings, importantes. E com aumento também, como a gente foi a pergunta anterior aqui, de comercialização e tudo mais, bastante novidade entrando nesses shoppings. Então, eu acho que pra a gente vê, assim, realmente uma retomada, a remoção das máscaras nesse trimestre, eu acho que foi muito importante. É um efeito que eu brinco, é quase psicológico, mas a sensação tipo, acabou a pandemia. Óbvio que a gente ainda tem casos de Covid, o pessoal continua se vacinando, se tratando, mas o simples fato de você tirar as máscaras e tirar a tomada de temperatura e tudo mais, dá uma sensação de normalidade muito grande. Então, eu acho que a gente vai continuar vendo, como a gente falou de abril, acho que a gente vai ver ao longo do ano, sabe, essa retomada aí, a normalidade do que a gente tinha. E eu acho que não é só nesse mercado de luxo, não. Acho que é em geral, tá? A gente está vendo todos os ramos das categorias indo muito bem. E mesmo aqueles que estavam ainda sofrendo, a gente vê retomadas importantes. A gente estava comemorando esse final de semana aqui os números de cinema, por exemplo, porque cinema é, obviamente, um setor que sofreu demais na pandemia, né?
e que, obviamente, os produtores de filmes seguraram tudo e mais um pouco, mas agora, a partir desse segundo tri, muitos novos lançamentos de blockbusters, né? E todo mundo, e os cinemas começando a lotar de novo. Então, mesma coisa com academias, mesma coisa com cabeleireiros. Então, são segmentos que estavam sofrendo mais. Então, a gente vê todo mundo meio que caminhando, alguns mais rápido, outros menos rápido, mas todo mundo caminhando para um negócio positivo, tá? Em relação à eficiência, você fala da eficiência dos nossos condomínios ou a eficiência na despesa? Eu não entendi, porque deu uma cortada. De uma maneira geral, né? Principalmente de condomínio. Então, na verdade, o trabalho de eficiência do condomínio vai desde da mudança, a gente, como eu disse na resposta anterior, dos nossos chiles de ar-condicionado, por exemplo, a gente fez uma mudança grande neles para melhorar a relação aí de energia e água com o ar-condicionado, que fez a nossa conta de utilidades ser muito bem trabalhada ao longo dos últimos anos. Se você olhar a nossa conta de utilidades aí versus o repasse que a gente passa da inflação versus o que a gente passa para o condomínio, ela é menor que o GPM e o GPDI. Eu vou te explicar por quê. Porque a gente tem uma queda de consumo da nossa energia por conta da eficiência da nossa iluminação, com troca de LED, com os novos equipamentos de ar-condicionado e com a compra de energia livre no mercado livre, o que nos dá um preço de energia muito confortável em relação ao preço de energia que é praticado hoje, né? E a nossa compra de energia, só colocando, ela é feita em energia renovável, né? A gente trabalha com PSH, trabalha com a gente com hidrelétricas, e a gente acaba não trabalhando com custo direto da energia ao consumidor, a gente trabalha com energia, com custo de energia no Mercado Livre. Então a gente acaba até no ano passado vendendo energia no Mercado Livre quando a gente teve excedente sobre a nossa compra de energia em relação ao consumo, a gente acabou vendendo, o que ajudou os condomínios, né? Também tem um trabalho de melhoria também de eficiência de maquinário, né, o que faz com que os nossos times de limpeza não cresçam. A gente também tem um nível de eficiência de cobertura de câmeras digitais para a segurança, o que faz que nosso time de segurança também não cresça. E a gente também faz leilões reversos aí para compra de produtos que abastecem os nossos condomínios, e também os prestadores de serviço, quer seja de segurança, limpeza, manutenção, de tal forma que a gente mantém um OBZ quase anualmente. A gente faz um OBZ anual das nossas despesas aí, dos nossos contratos, de tal forma, como eu falei, a gente está há 5 anos aí sem repassar o custo da inflação nas NDs, né? Então a gente tem o nosso projeto de ND zero, que faz com que a gente seja extremamente competitivo nos custos de condomínio, tá? Então, esse é um trabalho que a gente vem fazendo, a parte de tratamento de água também, as estações, a gente hoje, como a gente mostrou, 65% da nossa água não sai do nosso shopping, elas são tratadas e a gente reutiliza toda essa água tratada. Então, a nossa conta de esgoto é muito baixa, porque a gente não joga esgoto para a rua do shopping. Então, é um trabalho muito forte. E internamente também é um trabalho, a gente é totalmente centralizado nas nossas, no nosso back-office, né, o que nos dá aí muita ganho de eficiência e sinergia em relação ao tratamento da cobrança, do contas a pagar, da tesouraria, do recebimento fiscal, da área de compras, e isso dá muito ganho para a gente. Então, a gente está bem tranquilo em relação aos custos. E, obviamente, que a gente fica olhando aí todos os dissídios, a gente lidera aí a negociação junto ao Secob, como shopping center, por aplicação do dissídio. Então, a gente trabalha muito fortemente olhando tudo isso e para que a gente mantenha os nossos custos aí e não estourem, tá? A nossa próxima pergunta vem do senhor André Mazzini, do Citibank. Por favor, senhor André, o senhor pode prosseguir.
Oi, pessoal, estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? Sim. Tudo bem, querido? Minha pergunta, voltando para a primeira pergunta do call, ainda de M&A, enfim, o juro tem subido muito, né? E eu queria entender se os vendedores, né, de ativos, Brookfield e outros também, têm, enfim, sensibilizado esse aumento de juros nos caps pedidos. Eu acho que, não sei, hipoteticamente falando, um cap de 6 com juros de 2 é diferente do cap de 6 com juros de 13, 14, não sei, de entrar a nossa Selic, né? Então, tem tido uma leve subida de caps pedidos, dado que a gente tem esse ciclo de aperto monetário super forte aqui no Brasil e mundo afora, né? Acho que faria sentido a gente esperar algum cap um pouco mais alto, um pouco mais barato, pedido pelos vendedores, ou não. Isso seria também um fator dificultador, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta seria sobre o app, que vocês vão lançar, acho que em breve, né? Acho que o tri que vem. O que vocês imaginam ter com o app? Se vai ter mais recorrência na plataforma digital, no 365, se vai ser mais inteligência de dados, criar um data lake, né? Que vai melhorar tanto para o consumidor, mas quanto para vocês em termos de dados e, enfim, de GMV e etc., quando o app estiver online. Obrigado. Mazini, falando aqui da sua primeira pergunta de M&A, dos juros e tudo mais, sim, o fato de não ter nada acontecido nesse cenário assim, de preços, não sei o que tal, que a gente vê, já é um super bom indicativo que ninguém chegou num acordo. E eu acho que é super natural, assim, nesse momento, porque o momento é de alta volatilidade, então ninguém sabe o que é o cenário base, você entendeu? A discussão fica sempre nesse cenário base, fica esquisito a gente discutir. Então, assim, acho que, ok, assim, né, em algum momento a gente vai ter um pouco mais de clareza sobre o que é o futuro, e aí a gente vai ter uma discussão mais racional sobre futuro, sobre projeções, sobre caps e tudo mais. Faz parte do jogo, né? E por isso também que a gente também falou assim, a gente também teve nosso posicionamento, como eu falei antes, de ter um olhar mais conservador dado o cenário. Eu acho que os vendedores também estão olhando, principalmente quem tem ativos bons, né? Pensa, bem, como é difícil precificar, fica sempre essa discussão. Então, eu diria assim, acho que é menos, assim, o cara não refletiu o preço e mais, tipo, temos uma incerteza e a gente não sabe o que é esse mercado para frente, vamos esperar um pouco, tá? Menos, assim, não é uma má vontade, não. Acho que as pessoas têm, assim, os players já têm seus posicionamentos, só estão esperando um pouco mais de visibilidade, tá? A parte do app, eu acho que, assim, a gente atrasou o app por algumas dificuldades na parte técnica e de lançamento. A gente está trabalhando para ter esse lançamento ainda esse trimestre. E eu acho que o app ele é importante para a gente, porque ele facilita a recorrência da compra, tá? Ele acelera o pedido, né, o fechamento do carrinho, ele possibilita que a gente tenha uma comunicação mais direta com quem tem o app baixado. Então, na realidade, nessa jornada de lealdade e de repeat purchase e tudo mais, o app, obviamente, é muito mais eficiente do que simplesmente fazer pelo website, tudo bem? Agora, tudo isso se ele funcionar direito, né? Se ele não funcionar direito, então ele seria mais ineficiente. Então a gente está querendo que a gente tenha todos os kinks assim resolvidos antes de lançar, porque senão seria um desapontamento assim do mercado, tá? Então a gente está trabalhando para isso, mas eu acho que, de novo, acho que essa coisa de a gente aumentar aí a lealdade e a repetição de compra e a facilidade de compra, que eu acho que uma das coisas que a gente trabalhou bastante no app, que a gente já absorveu algumas coisas no website, mas não todas, é também a experiência do usuário dentro da navegação, tá? Que a gente foi facilitando ao longo do tempo, facilitando a visualização e tudo mais. Mas, assim, de novo, a gente está trabalhando para isso. Se a gente conseguir lançar agora no segundo tri, acho que a gente vai começar esse novo approach, vamos dizer assim, com os nossos consumidores, tá? Ótimo, Cris. Obrigado. Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, do JP Morgan. Por favor, senhor Marcelo, o senhor pode prosseguir. Boa tarde, bom dia. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Bom, duas perguntas aqui do meu lado. Primeiro sobre desconto, enfim, se ainda tem muita coisa para reduzir, enfim, a venda, como vocês comentaram, continua acelerando, então imagino que dá para pensar também que aluguel poderia, né, continuar crescendo nesse mesmo ritmo. E a segunda pergunta é sobre novos projetos e investimentos, né, enfim, talvez com o M&A ficando postergado, ou enfim, vocês com a alavancagem também já bem mais confortável do que era a coisa de um ano atrás. A gente viu aquisição de etiqueta única, enfim, algumas coisas menores acontecendo, tem projeto multiuso em Campinas, mas pensando aqui, quando vocês olham aí a alocação de capital de vocês, o que vocês pensam que poderia ser aí destinação de recurso conforme essa alavancagem cai? Talvez acelerar esse swap do buyback, investir mais em tecnologia, acelerar mais o 365, por enfim, acelerar algum outro tipo aí, enfim, seja investimento mais virtual ou mais no mundo físico. Obrigado. Bom dia, Mota. Vou fazer a primeira, a Cris faz a segunda. Sobre os descontos, né, a gente vê aí uma queda bem forte aí quando você compara os nossos números de shoppings, né, contra o primeiro TRI de 21, já baixou aí de 51 milhões, aí os impostos de descontos para 36 milhões. Olhando o número de 2019, aqui ainda tem os impostos dentro, mas a gente está um pouco acima. Mas a gente tem alguns descontos ainda que a gente deu por conta de novas locações, aí, por conta de obras e carências. Mas a gente vem olhando isso aí olhando muito detalhadamente, né? Sempre comparando com o custo de ocupação do lojista anterior, olhando os anos 19 e anteriores à pandemia, né, para que a gente veja a saúde dos lojistas. O que a gente está acompanhando, que o mês de abril a gente viu uma venda muito forte, no mês de março a gente fez uma retirada bem agressiva dos descontos que a gente tinha feito em janeiro, fevereiro e março bem agressivo. Abril a gente, nesse faturamento agora, que rodou, a gente tirou mais ainda e estamos acompanhando todos os ramos e categorias para ver a recuperação, né? Então, por exemplo, a gente está vendo hoje o segmento que a gente muito ajudou, que foi as praças de alimentação, as alamedas de serviço, que depende mais do fluxo de pessoas advindas dos escritórios. A gente vê uma recuperação muito forte na ocupação dos escritórios agora. O reflexo no trânsito é isso. Então, a gente vem agora diminuindo mais desconto dessas categorias que foram as mais afetadas da pandemia, né? Porque restaurantes voltou muito forte, voltou logo no ano passado. Cinemas, que demorou, e academias que demoraram para abrir, a gente abriu antes de cinemas e academias, a gente ajudou muito também, mas eles vieram recuperando ao longo do semestre. Tivemos aqui um impacto no início do primeiro TRI por conta de Ômicron, principalmente em janeiro, que a gente teve um período de afastamento das pessoas, e a gente teve aí quedas de fluxo. Observar na venda de janeiro, que foi menor que a de dezembro, mas a gente logo recuperou e a venda é reflexo disso em fevereiro e março, né? Então a gente vai ver sim uma retirada de descontos. A gente deve voltar aí, quando a gente começar a comparar TRIs a TRIs, com TRIs muito parecidos com descontos em relação ao aluguel, né? O desconto em relação ao aluguel percentualmente com o que era os anos pré-pandemia. Lembrando que o nosso aluguel está crescendo em torno de 50%. Então, você vai ver um desconto percentual em linha com o que era nos anos anteriores, mas obviamente que nominalmente ele vai ser maior do que 2019, 2018. Mas percentualmente ele vai estar em linha. A gente deve estar migrando para isso nos próximos TRIs. Você vai ver uma evolução aí também. E a gente mostrou na nossa margem EBITDA aí já no primeiro TRI de shoppings em torno de 75%. A gente vai voltar para esse multi que é entre 75 e 80. E aí, Mota, falando um pouco aí de alocação de capital, na verdade, assim,
eu acho que a gente ainda está meio cedo para ficar falando de novos projetos e tudo mais, né? A gente sempre falou, e eu acho que continua sendo verdade, que Greenfield, a gente acha que está meio longe ainda, né? Apesar de ter algumas coisas no pipeline, e Brownfield também, assim, a gente tem muita eficiência para buscar nos nossos próprios portfólios antes de partir para fazer esse tipo de movimento. Eu acho que fazer a parte de uso misto, ele não consome, via de regra, o nosso capital, porque a gente faz com parcerias, então a gente faz sempre permutando, né, ou vendendo fração de terreno. Então, sim, a gente quer continuar, acho que tem bastante demanda, especialmente no interior, nos nossos shoppings de Ribeirão, Rio Preto, Esplanada, né, próprio Campinas, para olhar esse tipo de oportunidade, mas ele não consome, né, o nosso capital. Eu acho que a gente tem o nosso ritmo de consumo de CAPEX aí para a parte de tecnologia, no 365 e tudo mais, ele é bastante comedido, tá? A gente faz pouco desenvolvimento dentro de casa, eu acho que a gente usa plataformas que estão prontas, então o grosso passa pelo OPEX, que vocês veem aí dentro do P&L, né, e pouquíssima coisa fica no CAPEX. A gente até tem algumas coisas que a gente imagina fazer no CAPEX de lojas, não sei o que tal, tipo que a gente tem do Iguatemi 365, a pop-up aqui no Iguatemi São Paulo, pensando em fazer algumas outras localidades. A gente deve fazer uma pop-up em Brasília, por exemplo, mas assim, que a gente acha um supermercado bacana para fazer uma loja física do 365, né, e a gente vai testar outros lugares também, mas é pouca coisa, não é uma coisa que seja relevante, que moves the needle, né. E eu acho que assim, num cenário incerto, como eu estava falando na resposta anterior aqui, acho que a gente vai ser mais conservador também nessa alocação, tá? Então, diminuir, make sure que a alavancagem fique mais baixa, porque, como vocês viram, o peso da Selic mais alta pesa no resultado da companhia. Então, assim, acho que o momento é de conservadorismo, é o que a gente está fazendo, tá? Perfeito, obrigado. Obrigada, Mota. Nossa próxima pergunta vem da senhora Fanny Oreng, do Santander. Por favor, senhora Fanny, a senhora pode prosseguir. Alô? Oi, Fanny. Senhora Fanny, a senhora pode prosseguir com a sua pergunta. Alô? Oi, Fanny. Oi, desculpa, Cris. Imagina. Então, vamos lá. Então, estava meio confuso aqui, mas vamos lá. Então, minha pergunta é simples, assim, na verdade são duas perguntas. Uma falou aqui da pergunta do Mota, até. Revitalização de ativos, Cris, tem algum ativo que você acha que precisa revitalizar, que poderia ter uma alocação de capital? Faz sentido isso? Essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é com relação à convenção dos acionistas da JCSA, né, em GTI 11, assim. Estava olhando aqui, né, o livro de vocês, né, e tem em torno de 50 milhões de ações, né, de GTA 3 que ainda não foram convertidas, né. Teria alguma forma de incentivar esses detentores a fazer a conversão para a GTI 11? Essa seria a minha segunda pergunta. E aí, só uma pergunta bem simples também. Eu estava falando do gap, né, de performance do Iguatemi Campinas para o Iguatemi, para Galeria, né? Então, me chamou a atenção que a Galeria já está cobrando aluguel bem, de uma forma muito mais acelerada que o Iguatemi Campinas, né? Eu queria saber se tem algum motivo para isso. É isso.
Oi, Fanny, eu vou falar um pouco dessa coisa da revitalização. Bem, você sabe, assim, eu falo para investidor estrangeiro, muitas vezes, que não tem o benefício das pessoas que estão aqui, né, vendo os nossos shoppings ao vivo e a cores o tempo todo, né? Eu brinco que se deixar alguma coisa, se você lamber o chão dos nossos shoppings, você não pega nenhuma doença, nenhum bug, porque ele é tão limpo que ele é incrível, sabe? Então, realmente, o estado dos nossos ativos, eles são sempre, a gente sempre deixa eles de uma maneira que eles sejam, assim, que eles sejam up to standard, tá? Vai dizer que assim a gente não tem nada para melhorar nosso ativo? Sempre tem, até porque o nosso olho é clínico nisso, né? A gente sempre olha, eu brinco, né? Toda vez que a gente faz orçamento, não tem um orçamento que eu tenha feito nessa companhia que não tem algum shopping que queira revitalizar os banheiros, tá? E todo ano tem. Então, não é possível que todo ano tenha que reformar o banheiro, né? Mas assim, porque a gente tem esse olhar crítico sobre os nossos ativos e as coisas que a gente tem que fazer. Então, sempre a gente deixa um pedaço, assim, não vou dizer assim, constante, vamos dizer assim, não é relevante, mas constante no nosso orçamento para fazer essas, eu não vou nem chamar de revitalização, vou chamar de manutenção, tá? Porque revitalização parece que o negócio está caidaço e você precisa dar um revamp. Eu acho que, na realidade, a gente vai fazendo essas manutenções e que vão deixando o ativo sempre atualizado, tá? E isso é uma coisa que a gente faz sempre, está sempre no orçamento. E, às vezes, quando sobra mais, a gente faz algumas coisas a mais, mas não é que a gente faz um extreme makeover no shopping, tudo bem? Então, até porque dificilmente a gente tem esses projetos, a gente tem projetos grandes assim, mas eles são menos frequentes, tá? Então, assim, nesse ano, eu diria para você que a gente tem essas manutenções programadas, tem espaço para fazer algumas coisas importantes, mas não é nada que seja extremo, tá? Como, por exemplo, quando a gente fez aqui a nova ala do Iguatemi São Paulo, que você cria o skylight novo, não sei o que, papapá, entendeu? Isso eu chamaria do extreme makeover, porque a gente mudou toda a praça central, a gente mudou o skylight, a gente criou um corredor no meio do ar, de nada, então assim, já começa a ser uma coisa muito maior, tá? Eu vou engatar aqui e responder do Galeria Campinas. A gente te escutou meio mal, então se não for a sua pergunta, depois você me corrige. Mas eu entendi assim, a diferença do Campinas com Galeria. Eu acho que o Galeria partiu de uma base mais sofrida, tá, Fanny? Assim, por isso que você vê um aumento percentual maior, porque não sei se vocês lembram, se você lembra, mas a gente teve, um pouco antes da pandemia, a gente teve eu brinco, um mini furacão que passou por cima do Galeria, de verdade, né? Então, que destelhou tudo, que arrebentou várias lojas, como ele é um shopping aberto, a gente teve naquela ocasião muita gente deixando de pagar, saindo, não sei o que tal, tinha uma vacância grande no Galeria, que hoje a gente está recuperando, tá? Tem bastante, aliás, a Galeria está numa toada muito legal, né? Porque a gente está colocando vários restaurantes novos, vai inaugurar agora o Cozinha, vai inaugurar o Guru, muitas coisas acontecendo no Galeria que são importantes para o shopping, tá? Então, acho que, de novo, acho que o problema aqui, a diferença é a base de comparação, mas acho que o Campinas também tem, aliás, amanhã inaugura o Saint Marché no Campinas. Então, quem for campineiro, é mais um restaurante, um supermercado de super qualidade. Eu acho que estão convidados a ver a inauguração. Acho que vai ter grandes festas e tudo mais. A Campinas também está num momento bastante importante, né? Algumas marcas de luxo vão abrir lojas temporárias agora, também no segundo semestre. Então, a gente também está vendo bastante movimento ali em Campinas que são bastante relevantes, tá? Mas, de novo, acho que aqui a diferença percentual é só a base de comparação, tá? E Fanny, eu vou para a próxima pergunta, mas só para reforçar aqui a crise, o Galeria também teve a entrada do Oba, né, ali no início de 2019, que trouxe um fluxo, um dos melhores supermercados de Campinas, então tem uma de atração muito forte para o shopping e ele vem melhorando muito seus números mesmo. Tá? Em relação à conversão, né, só lembrando, né, as ações da IGTA3, elas foram incorporadas pela JPSA3. E os minoritários da IGTA3, que eram o float, eles foram
quando eles aprovaram a incorporação, eles foram convertidos, tá? E a conversão era voluntária, então todos foram convertidos. Quem não converteu, que não era voluntário, era a JPSA3. Então a JPSA3, os minoritários JPSA3, que hoje é a IGTI3, eles poderiam converter ou não. A gente fez um estudo, quando a gente propôs a restauração, a gente tinha uma adesão prevista de 80% na conversão. A adesão na primeira rodada foi em torno de 80%, depois a gente manteve o período de conversão aberto até 31 de janeiro, nós tivemos mais 10% do float convertido. De tal forma que hoje 90% do float da JPSA3 antiga já está convertido. O que remanesce na IGTI3 é uma conversão, é um float de 100 milhões, né, de reais, que representa 10% daquele float da JPSA3. A gente vem estudando aí novos períodos de conversão, né? A gente tem que abrir o período de conversão, né? E temos que fazer um trabalho de formiguinha aí, porque muitas das pessoas que ficaram são desavisados ou que não quiseram converter, mas a gente tem que fazer o trabalho de formiguinha para convencê-los e converter. Eu imagino que hoje as pessoas que ficaram na IGTI 13, vendo a queda da liquidez, tendem a todo mundo a converter nas janelas que forem sendo abertas, tá? Hoje, mas pelo menos a gente já viu, né, na IGTI 11 um crescimento da liquidez, né, no ano. Então o pessoal aprendeu aí já todas as agruras que a gente viu aí no final do ano, não sei qual é a ação, então a gente já viu a liquidez o ADTV saiu de 40, foi para 50, e nas últimas 2 semanas a gente já viu um ADTV acima de 60 milhões. O nosso número pré-restauração é em torno de 80 milhões de ADTV, a gente está voltando para esse número aí. Eu acho que a gente vem fazendo um trabalho correto aí, de demonstrar a ação correta, e onde o mercado acho que já aprendeu. Ótimo. Maravilha, Guido. Obrigada. Obrigada, Cris. Parabéns pelo resultado. Valeu, Fanny. Obrigada. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos a palavra à senhora Cristina Betts para suas considerações finais. Senhora Cristina, pode prosseguir. Bem, obrigada a todos pela participação aqui no nosso call de resultados. A gente fica, como sempre, à disposição para quem tiver dúvidas adicionais ou comentários, sempre são bem-vindos. Nosso time de RI está sempre à disposição. Nós também, aqui, Guido e eu, para responder. E vamos rumo ao segundo trimestre, que está muito positivo. Obrigada a todos. Bom dia. A teleconferência da Iguatemi S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.